A essa altura, o exército rebelde havia se infiltrado com sucesso na capital sob a liderança de Clive. Eles estavam indo em direção ao palácio quando o aparelho de comunicação de Clive soou. Várias palavras foram transmitidas, fazendo com que a expressão facial de Clive mudasse imediatamente. É um código do palácio. Nós fomos descobertos. O palácio foi fechado e as forças imperiais foram mobilizadas. A expressão de Clive ficou feia. Sem aqueles internos, será muito mais difícil entrarmos no palácio. Não esperávamos evitar muitos problemas em primeiro lugar. De fato, apenas ser capaz de se infiltrar na capital vale a pena ser animado, não é? Crowley olhou para trás. Eles estavam atualmente nas ruas da capital. Atrás deles, todos os portadores da linhagem e guerreiros armados com armas de fogo, junto com uma parte dos militares. Essa multidão heterogênea irradiava grandiosidade enquanto caminhavam para frente. Ainda mais surpreendente era que os cidadãos da capital estavam todos escondidos atrás de portas fechadas, olhando ocasionalmente para eles, mas não se destacando. Era como se todos os guardas da capital tivessem perecido. O grupo sentiu-se estranho, como se o exército imperial e a capital inteira aceitassem sua presença. Parece que a revelação da existência do Projeto X e da Árvore da Vida ao público foi realmente eficaz. Babi olhou para o entorno. Pelo menos os soldados de menor escalão não lutarão contra nós. Mais importante é que a família real destruiu sua confiança em seu governo. Agora temos que trabalhar separadamente. Cortar o poder do palácio. Mesmo se eles têm um sobressalente, ainda podemos aproveitar a confusão. Uma determinação inabalável apareceu no rosto de Clive. O interior da sede das Forças Especiais contém um mapa detalhado do palácio. Pode nos ajudar com o nosso plano? Eu vou cuidar disso. Você quer resolver o seu rancor com seu irmão? Babi revirou os olhos. Você decide. Embora eu tenha tido problemas com eles por um tempo, nosso alvo agora é o palácio. Obrigado. Clive endireitou as costas, um olhar inflexível e determinado em seu rosto. Eu prometo que vou conseguir uma parte dos oficiais aposentados e Servo se separou do exército rebelde, correndo em direção à sede das Forças Especiais. E o que está acontecendo? Depois de chegar à sede das Forças Especiais, Clive ficou chocado ao descobrir que se tornou um matadouro. Numerosos corpos negros encapuzados caíram no chão com uma expressão incrédula. Tudo isso foi feito por uma pessoa e Clive se levantou e passou por um cadáver enquanto entrava na sede. Você finalmente está aqui. Meu irmão benevolente Javis há muito tempo estava esperando aqui, seus olhos contendo um sorriso malicioso. Impedindo que os outros entrassem em ação indiscriminadamente, Clive falou com um tom pesado. Você matou essas pessoas do lado de fora. Porque eles eram um grupo de tolos. Eles começaram a entrar em pânico e pensar em se rebelar depois de ouvir os rumores. Então eu tive que enviar o lixo inútil para fora pessoalmente. Javis estalou as unhas enquanto falava, como se ele tivesse matado apenas algumas formigas. Mesmo agora você ainda não pode deixar ir. Sinto muito pelo que aconteceu, mas nosso irmão não deve ser o motivo para você se voltar para o mal. É hora de parar. Lágrimas brotaram nos olhos de Clive enquanto ele falava. Pare. Você está brincando comigo. O projeto será bem sucedido e a alma do terceiro irmão está prestes a voltar. Neste momento, você está me dizendo para parar? Roupas cortadas, e uma nuvem de energia negra emergiu do corpo de Javis. Eu vou transformá-lo em um cadáver, suspirou. Eu não esperava que chegasse a isso entre irmãos. Clive suspirou. Você foi um gênio desde o nascimento. No entanto, você não tinha a qualidade mais importante dos fortes à medida que avançava em seu caminho pelo poder. Amor e perdão. Um dos soldados ergueu sua arma laser, disparando um tiro de aviso em direção a Javis. Não é muito tarde para você mudar de ideia. Clive tentou persuadi-lo pela última vez.
Você deveria ser o único a mudar de ideia. Não eu mesmo cercado pelos rebeldes, não havia nenhum traço de medo nos olhos de Jarvis. Em vez disso, ele parecia estar assistindo a um bom show. Não é bom. Clive entendeu bem o irmão e notou a normalidade. Ainda assim, ele não conseguia entender o que era tudo. Um dos rebeldes caiu de repente no chão, contraindo-se inconscientemente. Toque é errado. A visão surpreendente de Clive permitiu que ele percebesse instantaneamente uma camada de verde escuro se espalhando na superfície do pescoço do soldado Buck. Tudo a condição parecia se espalhar. Numerosos rebeldes começaram a cair um por um. O resto ficou olhando um para o outro. O GNX sofreu mutação. Eles começaram a agir. Jarvis aproveitou a oportunidade deste momento para atacar. Vento sombrio ou um tornado violento de repente surpreendeu a todos. Um aglomerado de sombras transformou de repente aqueles que permaneceram em uma névoa de sangue. Covardes! O riso desenfreado de Jarvis foi estranhamente óbvio ao vento ranger. Creak! O piso de metal se abriu, fileiras de robôs armados se movendo para cercar Clive e o resto. Como agora? Quem está cercando quem? Jarvis olhou para o irmão. Para ser distraído com a queda de alguns soldados, você não mudou de fato. Ainda é tão hipócrita. Mesmo se eu estiver sendo hipócrita, ainda é meu dever. Assim como eu corri para cá, não para salvar o país, mas para evitar que você caísse ainda mais. Volte, irmão. Clive subitamente levantou-se. Pregação irritante. Jarvis cavou seus ouvidos e se virou. No entanto, posso dar-lhe uma oportunidade? Um confronto entre nós dois, onde ambos os nossos funcionários não devem interferir. Se você puder me derrotar, eu posso te dar o que você quiser. Seja os planos do palácio ou o mais importante da inteligência. Apenas o que eu tinha em mente. Clive cerrou os punhos e uma aura aterrorizante explodiu no ar. Bem, então venha comigo. Jarvis entrou e trouxe Clive para um antigo coliseu. Então, como é isso para uma arena? Vai servir bem como seu local de enterro, não vai? Se a morte puder salvá-lo, não hesitarei. Clive finalmente entendeu que seu irmão havia mudado há muito tempo. Ele se tornou um momento em que ele se juntou às forças especiais. Bum! Duas silhuetas bateram ferozmente umas nas outras no céu empoeirado, uma aterrorizante aura de batalha inundando todo o coliseu. Durante esse tempo, a maioria das pessoas na capital caiu silenciosamente no chão. Sejam mercadores, oficiais ou mesmo membros da realeza, ninguém foi poupado. Todo mundo que caiu espuma na boca, uma camada de verde escuro se espalhando em torno de seus corpos. A mudança foi especialmente pronunciada em seus olhos. Os vasos sanguíneos se espessaram quando suas pupilas perderam a cor, os olhos ficando brancos. Não foram apenas os humanos que enfrentaram tal situação. A totalidade da natureza e a ecosfera haviam sofrido um desastre. A maioria dos insetos e outros pequenos animais irrompeu imediatamente com os sintomas, enquanto aqueles com corpos maiores logo seguiram. As manchas verdes escuras espalharam-se continuamente em torno de seus corpos, finalmente formando uma enorme marca na letra X. XGN. Este maldito império, eles realmente se atreveram a agir. Crowley olhou com fúria quando seus homens caíram no chão sem fim. Ainda assim, foram os soldados, os artistas marciais e os cavaleiros que sofreram as maiores baixas. A proteção de poder extraordinário permitiu que a Bloodline Alliance e o Coven of escapassem da calamidade com perdas mínimas. Com o Projeto X ativado, a árvore da vida não ficará muito atrás. Precisamos romper o palácio o mais rápido possível e nos livrar do mal. Crowley olhou para a enorme capital. As massas que choravam devido ao desastre anterior haviam recebido outro golpe. Metade da cidade estava em silêncio enquanto a outra metade gritava. O GNX se espalhou por mais de 60% da população.
Cerca de 60 entre cada 100 pessoas haviam caído sob o controle do Império no momento em que ativou o programa. Parece que eles perderam a mobilidade e a consciência. Eles ainda podem ser salvos. Babi soltou um suspiro de alívio. Não. Você não acha que isso é suspeito? A expressão facial de Crowley era, ao contrário, imponente. Veja a situação atual. Não parece que o Império está purgando sua consciência original para preparar o caminho para a ativação da Árvore da Vida. Relatório. Então, um oficial de ligação atropelou. Nossas linhas de frente chegaram ao palácio, mas os robôs inimigos estão nos impedindo. Estamos atualmente em um impasse. Com certeza, o Império se preparou para essa situação. Crowley assinou com as mãos. Vamos correr para lá. Só podemos esperar que Clive lide com Jarvis mais rapidamente. À entrada do Palácio Imperial, Xavier, que estava no meio da batalha, repentinamente notou o campo de força defensivo do palácio enfraquecendo, os robôs perdendo o brilho em seus olhos. Um sorriso agradável apareceu em seus olhos. Clive conseguiu. Todos, corram comigo. A moral dos rebeldes aumentou instantaneamente. Embora o Império tivesse uma fonte de energia de reserva para momentos como esse, eles não tinham tempo para mudar. Sua defesa foi subitamente quebrada.